Bom, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos um assunto bíblico, um assunto que requer a nossa atenção e chama a nossa atenção porque vai se cumprir em nosso meio. A Igreja de Deus, na sua última fase, vai passar por um processo conhecido na profecia como sacudidura, ou peneiramento, ajoelhamento, e nós precisamos entender sobre isso. Porque nós, como um povo, como uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre a gente tem ideia que nós somos o povo remanescente. Não sei de onde a gente tirou isso, mas nós dizemos, principalmente os nossos líderes, prega para a gente que nós somos um povo remanescente. E a Bíblia, tanto o livro de Isaías como outros livros e o próprio livro de Apocalipse, apresenta o remanescente vencendo, travando uma luta contra os poderes das trevas, vencendo e se preparando e subindo para o céu. Se nós somos o remanescente, então nós estamos entrando em contradição com a Bíblia. Isso que a gente fala de joelhamento, peneiramento, sacudidura não vai existir, já que nós somos o remanescente. O que é remanescente? É resto, é aquele que sobra. A igreja precisa ser jogada para cima, o vento precisa vir, os ventos das perseguições, do terror, e precisa levar a palha para ficar o trigo. Esse sim é o remanescente. Então hoje nós vamos estudar sobre sacudidura. Vamos entender a parábola do joio, porque ali está o segredo de entender o tempo, ali apresenta o tempo no qual ocorrerá esse processo, e é muito importante nós entender a parábola do joio. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar mais uma vez estudando a Tua palavra. Prepara o coração de cada filho Teu espalhado pela terra. Que a Tua igreja, sim, possa passar, Senhor, por esse processo de peneiramento, de sacudidura, para que o nosso caráter possa ser revelado. Mas nos dá força para vencer pela Tua graça e ficar firme quando os ventos venham de toda parte. Que possamos ficar firme na rocha, que é o Teu Filho e que é a Tua palavra. Desvenda os mistérios do futuro diante de nós através da profecia. Conceda-nos o Teu Santo e Bom Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Lembra-se, a igreja vai passar por um processo crítico chamado joelhamento, peneiramento, sacudidura. Esse processo é a separação do trigo e do joio. Tem que haver uma separação. E hoje nós vamos estudar exatamente sobre isso e começar pela parábola do joio e do trigo. Aqui diz, Mateus, capítulo 13, e o versículo, a partir do verso 24, diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também o trigo. Com ele, o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Observa bem essas palavras. Homem, enquanto dormiam, os servos, os ceifeiros, a colheita, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos classificar aqui algumas coisas. Primeiro tem um homem.
Esse homem foi comparado com o reino de Deus. Ou o reino de Deus foi comparado a esse homem. Esse homem é o dono do campo. Ele é o chefe supremo da parábola. Depois, nós temos o seu campo, onde foi semeado uma semente especial chamada trigo, certo? Trigo. E ali existia homens que cuidavam desse campo. Mas, enquanto os homens dormiam, Satanás, então, aliás, o inimigo daquele homem, entra e semeia joio no meio do trigo. O joio é muito parecido com o trigo. No início não se dá de notar, apenas quando cresce que consegue ver. É muito parecido. Aí nós temos aqui também os servos. Os servos. Não vamos confundir os servos com os ceifeiros. Tem os servos. Os servos precisavam ou se disponibilizaram para fazer esse processo de separação. E o dono disse, não, esse processo não é obra de vocês. Não é obra de vocês, servos. É obra dos ceifeiros. E os ceifeiros vai fazer isso só aonde? No dia da colheita. No dia da colheita. Então, esse processo de separação, que será feito não pelos servos daquele homem, mas feita pelos ceifeiros, não na hora agora, mas na consumação ou na colheita, esse processo, né, é feito por quem? É feito por quem? Pelos ceifeiros. Então nós vamos para a explicação da parábola. É muito importante a explicação da parábola do joio. Cristo disse aqui, no verso 37, ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aquele homem lá que era o dono é Jesus. O campo é o mundo, onde está a igreja de Deus. A boa semente são os filhos do reino. Em outras palavras, é o remanescente. É chamado na parábola de filhos do reino. Por quê? Porque o remanescente, que se converterá nesses últimos dias, vai morar no reino. Será dono do reino. Lá em Daniel, capítulo 7, lá diz que os reinos será dado aos santos do Altíssimo, né? Então aqui a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O maligno é o diabo. A Bíblia diz que Cristo disse que o povo de Israel estava se tornando, principalmente os líderes, filhos de Satanás, porque fazia as obras de seu pai. Ele era homicida e mentiroso. E quando falava de mentira, falava do que ele era próprio, que ele era mentiroso e pai da mentira. Então, o trigo são o remanescente, os joios são os mudanos que está dentro da igreja hoje, chamado filhos do maligno. Aí vamos para frente. O inimigo que o semeou, verso 39, é o diabo. A ceifa é a consumação do século. É o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os servos aqui são os líderes fiéis a Deus. Quando eles olham, eles se entristecem por ver a igreja cheia de coisas ruins. Uns tentando ser bons, outros, né, ali causando problemas, né, levando a igreja a fazer o que não é correto. Bom, e não vamos confundir os servos, que são os leais filhos de Deus, que tenta e que tem muita vontade de ver essa separação, uma igreja pura, uma igreja consagrada. Não vamos confundir eles com os ceifeiros. O processo de peneiramento, de sacudidura, o processo de separação entre o trigo e o joio não é feito por homens, é feito pelos anjos celestiais. E aqui nesse livro
primeiros escritos, a senhora White ela explica em detalhe. O momento em que Cristo apontou para esse processo de sacudidura, de joeiramento, de peneiramento, chamado separação do trigo e do joio, ele chamou de consumação do século. São os últimos anos, um pouco antes da alta destruição. E a gente observa aqui que Satanás ele consegue colocar pessoas falsas dentro da igreja, chamado filhos do maligno, chamado joio, quando os homens dormem. Quando a igreja está dormindo, quando a igreja não consegue ver o seu real, como ela se encontra diante de Deus, a sua real situação diante de Deus. Como diz Apocalipse 3, né, descrevendo a igreja Laodiceia, né? A igreja Laodiceia, lá diz que não é quente, não é frio, está morno, está dormindo, né? E Paulo em Romanos diz, já é hora de despertar do sono. Então, enquanto os homens dormem, é que o inimigo começa a trabalhar e levar a gente de todo jeito, né? A senhora White, descrevendo a história dos Estados Unidos, fala exatamente sobre isso, né? A igreja, tendo muito cuidado para não criar um espírito tirânico dentro dos Estados Unidos, eles começaram a colocar só pessoas crentes no governo, nos cargos. Aí os cargos muito cobiçados começaram a entrar pessoas de todo jeito dentro da igreja, se batizando para poder ter um cargozinho no governo americano. E se tornou o que está hoje. Bom, então vamos analisar aqui primeiro. Quando vai ocorrer o processo de separação chamado sacudidura? Consumação do século. Quem vai fazer esse processo? Os anjos celestiais. Mas são os anjos que vão... Os anjos, eles vão estar guardando todos aqueles que estiverem lutando. E antes que a gente entre, né, para algumas passagens, para a gente ver o que realmente vai acontecer, eu quero ler para vocês esse capítulo aqui. Sacudidura. Para vocês verem como são os anjos que vão assistir e auxiliar todo aquele que lutar desesperadamente para obter a vitória. Pela graça de Cristo, é claro. Aqui não tem negócio, sou salvo, sou santo, faço coisa boa, não. Aqui vai ser o terror. Vai ser uma luta interna contra o mal que existe dentro de cada um de nós. E veja como ela descreve a sacudidura aqui, o efeito da sacudidura. Vi alguns, não todos, com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade, que exprimia sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes do rosto, quando grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes animava o semblante com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Essa palavra aprovação divina, essa luta interna que todos nós temos que passar, e que vamos passar daqui uns dias, como vai começar, pode ver que é a fé lutando contra a dúvida dentro do nosso coração, certo? São anjos maus projetando treva de todas as espécies na mente da gente. E nós temos que tomar uma decisão de que lado nós estamos. Bom, e aí continua. De quando em quando, assim, anjos maus se ajuntavam em redor, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus de sua vista, e para que seus olhos lhe volvessem para as trevas que os cercavam, e assim lhes fossem levados a duvidar de Deus e a murmurar contra ele. A nossa única segurança é colocar na nossa mente de que só em Jesus nós seremos salvos. Vamos parar com esse negócio de querer ser santo pela nossa própria vontade. Eu faço isso, faço aquilo outro, estou bem. A nossa única segurança é Jesus. Porque quando começar o processo de separação, Satanás vai projetar trevas, pensamentos tão terríveis na nossa cabeça que um copo de água vai parecer um terror, uma tempestade.
E se nós hoje estamos confiados naquilo que fazemos, nesse tempo a gente vai, infelizmente, sucumbir. Porque em nós não existe bem algum. Somente em Jesus nós teremos salvação eterna. Então nós temos que estar com os olhos fitos em Jesus. É levar uma vida de pecado? Não. Lutar contra o mal que existe dentro de nós, mas com o pensamento de que somente em Jesus nós seremos vitoriosos. E que as nossas obras, essa luta, só tem valor diante de Deus quando ela é misturada com os méritos de Cristo. E aqui ele diz, anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre o seu povo. E enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, perseverança, prosseguiam, mesmo em meio ao terror. Clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns vi eu, não participava dessa agonia e luta. Aqui está o joio. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os cercavam, os rodeavam, e estas as envolviam, semelhante a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam ao auxílio dos que se afligiam e oravam. É por isso que Cristo disse que o processo de peneiramento, de joeiramento, de separação, de sacudidura, é um processo dos ceifeiros, chamado anjos. Não que ele vai projetar tudo isso, quem vai projetar é o diabo e seus anjos, mas eles estarão ali para auxiliar o povo daqueles que estão lutando e ajudá-los, né, a vencer a luta contra os poderes das trevas. Então nós temos aqui, alguns vi eu, não participava dessa luta agonia. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhante a densa nuvem. Os anjos de Deus deixavam estes e iam ao auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças, todas a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando ao Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforço para conseguir vitória, e eu os perdia de vista. Os anjos de Deus não vão perder tempo com gente que não quer ir para o céu. Esse é chamado joio. São filhos do maligno, colocado dentro da igreja por Satanás. Então, se há essa separação, se haverá essa separação do trigo e do joio, nós, adventistas, não somos ainda o remanescente. Nós fomos remanescente no passado, no início, quando todas as igrejas ali, a maior parte das igrejas se reuniu, no desapontamento eles saíram e ficou só o remanescente. O remanescente avançou e cresceu e se tornou a igreja adventista sétimo dia. Só que hoje a igreja está cheia de joio e precisa novamente ser sacudida para que o trigo apareça. O trigo é o remanescente. Não vamos confundir a nossa cabeça. Quando a gente diz, mas a igreja adventista é o povo remanescente, nós estamos dizendo, não haverá peneiramento, joeiramento, sacudidura, não haverá processo de separação entre joio e trigo, porque só tem trigo dentro da igreja. Não está tudo mesclado? O remanescente não é o resto. Então muita gente vai sair, não fica o resto. Esse resto é o remanescente. Eu acho que nós temos cabeça suficiente, inteligência suficiente para pensar e chegar a um denominador comum. E aqui diz assim, os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não se esforçavam, que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Aí, ela fala aqui o significado da sacudidura. Mas eu quero pular lá para frente. E veja só. Disse-lhe o anjo, escute. Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos,
ultrapassava toda a música que eu já ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão e alegria enobrecedora e santa. Ela me penetrou todo o ser. Disse o anjo: olhai. Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira chorar e a orar com agonia e de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estava revestido de uma armadura da cabeça aos pés. Diminuíram o número dos que se faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos, indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não os alcançaram e foram deixados atrás em trevas. E seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Opa, parece que está falando aqui da chuva serôdia, né? Anjos maus se lhes agrupavam em seu redor, mas sobre eles não tinham poder. Então a igreja vai ser terrivelmente sacudida. A chuva serôdia desce. E quando a chuva serôdia desce, as pessoas vão saindo e seus lugares vão sendo preenchendo. E aqui diz: perguntei o significado, o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor da meia-noite. Esse é o processo da sacudidura visto por Ellen White. Mas o que vai causar tudo isso? Quando a gente vai para o livro Eventos Finais, a gente começa então a perceber que existirá coisas terríveis que vai sacudir terrivelmente a igreja. A consumação do século começa exatamente logo no início do aparecimento do poder operador de milagres. A igreja vai começar a ser... Na verdade, o corona já está abalando a igreja de Deus. O corona está abalando o mundo religioso por completo. Muita gente estão olhando, estão dizendo dentro de si: onde está Deus? O vírus ele está matando centenas de pessoas todo dia, em todo o mundo. E muita gente está se perguntando: onde está Deus? Uma das coisas que vai trazer sacudidura, peneiramento para a igreja, é o aparecimento do poder operador de milagres. O próprio Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, me parece que 3, vamos dar uma olhada aqui, ele fala desse tempo. E diz assim, 1 Timóteo 4 e o verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de domínios. Quando fala espíritos enganadores, nos leva para Apocalipse 16 e 13. São espíritos semelhantes a rãs, espíritos enganadores. São espíritos de demônios, operadores de sinais. Então, nesse tempo, muitos vão se apostatar da fé. Aqueles que se apostatam da fé são pessoas que estavam dentro da igreja, mas por uma causa e outra, né, dá ouvido ao espiritismo que vai aparecer, operando milagres e vai para lá. É simples assim. E aqui, na página 144 do livro Eventos Finais, diz assim: enfermos, doentes, serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas?
Estamos preparados para essa tentação de caráter gigantesco? Ficaremos firmes ou seremos levados para o outro lado? Homens sob influência dos espíritos maus, operarão milagres. Certo? E aqui diz, olha, é declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes, os que se apartaram da fé. O que é apartar da fé? Sair da igreja. Da fé. E estes, que se apartaram da fé, semelhantemente, hão de operar milagres. Olha a tentação. Fazendo fogo cair do céu à vista dos homens. Aqui, segundo essa passagem, 146, 145, 146 do Eventos Finais. Pessoas do nosso meio vão se apostatar, dando ouvido a espíritos enganadores, a ensino de demônios. Ensino de demônios é a imortalidade da alma, santidade do domingo, né? E etc. E vão ser instrumento nas mãos do diabo para operar milagres, fazendo até fogo descer do céu diante dos homens. Agora imagine os irmãos deles, que está firme na igreja. Vai olhar para aquele irmão que saiu de nós e agora tem poderes extraordinários, sobrenaturais, para operar milagres e fazer até fogo descer do céu. Desça fogo! E o fogo desce, como fez Elias. Se você não tiver base bíblica, você vai dizer, eita, quem faz fogo descer do céu é Elias, então esse homem é de Deus. Aí você vai sair da igreja e vai para lá também. Então nós temos que ter muito cuidado e nos preparar para isso. Olha aqui, ó. Uma outra coisa que vai trazer sacudidura para dentro de nós é isso aqui. A grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, a exaltação do domingo, eliminará aqueles a quem Deus não designou. Se as pessoas que estão dentro da igreja que não foram trazidas por Deus, se aquela plantinha não foi plantada por Deus, foi plantada pelo inimigo, o diabo, certo? Olha o que diz aqui. A crise que está diante de nós, que é a exaltação do domingo, a lei do decreto dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro. Aqui está falando de pastores que serão eliminados. Puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Certo? É por isso que lá a senhora White apresenta a sacudidura antes da chuva serôdia. Porque desde o momento em que apareceu o poder operador de milagre até descer a chuva serôdia, vai ser um período crítico na qual a igreja de Deus será terrivelmente sacudida. Quem não tem o coração puro e sincero diante de Deus irá cair fora. Serão instrumentos nas mãos do diabo para tentar desencaminhar os seus antigos irmãos. Certo? É o que diz aqui. Então, a exaltação, o aparecimento do poder operador de milagre vai ser um item que vai trazer sacudidura. O decreto dominical, a exaltação do domingo, será outro item. E aqui diz aqui, ó. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa no inferno, na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado e a sua serva declararão que o farão. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folha seca. Como é que a gente é o remanescente se multidões dentre nós vai sair fora? Exatamente quando começar o terror. Ainda não somos a sacudidura, aliás, o remanescente.
Mas dentro de nós está o remanescente. Dentro da igreja adventista, há remanescente. Dentro da Assembleia, da Batista, da Católica, até mesmo do Espiritismo, existem pessoas que pertencem a Deus e que precisam sair de lá. O remanescente da igreja adventista vai em busca desse remanescente que está lá fora. Mas aqui diz que vai sair gente como nuvem. Ok? Como folha seca, né? O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folha seca. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Às vezes a gente olha para uma igreja e diz, rapaz, aqui só tem trigo. A gente não consegue ver o joio. Mas na sacudidura vai aparecer joio nessa igreja. Existe uma expressão aí falada muito antigamente, agora não se fala mais isso, que é a igreja que vai se perder com o pastor e tudo. Vai todo mundo passar para o lado do mal. E esses inimigos, esses antigos irmãos, quando o povo de Deus, ao descer a chuva serôdia, for levado diante dos tribunais, lá eles estão para acusar-nos. Eles conhecem tudo, pois saiu de dentro de nós. E serão nossos piores inimigos. Logo, na página ainda 155. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Tempo de paz, todo mundo é crente. No tempo da guerra, no tempo da adversidade, aí eu me revelo para mim mesmo quem sou eu. O caráter é revelado. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Quando começar a sacudidura, quando o espiritismo explodir nos Estados Unidos, estabelecendo a abominação desoladora, quando o poder operador de milagres surgir no mundo, espalhando em todas as nações da terra a santidade do domingo, as doutrinas satânicas, que é a santidade do domingo e a imortalidade da alma, que a pessoa pode falar assim com os mortos. Quando isso acontecer, aí nós vamos ver quem somos nós. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. É gente saindo para tudo quanto é lado. E a gente ali firme, orando e clamando, fazendo o que a senhora White viu em visão. Grandes gotas de suor caindo. E você firme ali. O terror na sua cabeça, tentando lhe separar. São anjos maus projetando trevas. E de vez em quando os anjos jogando suas asas e tirando as trevas da tua cabeça e lhe dando paz. Por algum momento, depois a luta vem de novo. Esse é o período crítico no qual o qual deve vir para separar o trigo do joio. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião, que é o joio, que está dentro dela,
serão lançados fora no joeiramento. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, mas obstante importa que tenha lugar. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Esse é o processo que a Igreja de Deus vai passar. Para que elimine do meio da igreja, do seu povo, aqueles que nunca se preocuparem em santificação. Só gosta de fofocas, falar mal da vida alheia, não estuda a Bíblia, não ora, não jejua. Vai para a igreja só infernizar a vida dos outros. E quando Cristo falou, para nós encerrar, eu quero voltar lá à parábola, capítulo 13, quando ele falou a parábola, ele diz bem no finalzinho, olha o que ele diz aqui. Mandará, o inimigo que o semeou o diabo. A ceifa é a consumação do mundo, do século. Lá na Bíblia Corrigida fala o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, esse reino aqui é o reino da graça, do seu reino, todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Se é joio, se é trigo. Por você pecar, não quer dizer que você é joio. Agora, se você leva uma vida de pecado, uma vida dupla, que não está nem aí, que você vai para a igreja, mostra para os outros que é santo, mas que você não está nem aí com a tua vida, que lá fora pratica tudo de abominação, não sente nada no coração, que é falso, hipócrita, imoral, não sente nada, você tem cuidado. Mas se você tem problemas, tem dificuldades, tem coisa na tua vida que tu já tenta, luta, mas não consegue, você cai, levanta, continue. Lance-se aos pés de Jesus e ele te dará vitória. Ok? Quem é joio e quem é trigo, nós vamos saber só nesse tempo, quando o terror começar. Eu posso parecer com joio, com trigo, mas eu posso ser joio. Você pode pensar que é trigo, mas de repente, quem sabe se você não é joio? Então, julgar os outros, não podemos. Mas você pode se julgar a si mesmo. Dê uma olhada para a sua vida. Se você não sente nada, se você está só infernizando a vida dos outros, se você é arrogante, se você é orgulhoso, se você quer ser o tal, cuidado. Cuidado, porque você está trilhando o caminho de Judas. Mas enquanto você estiver o fôlego de vida e a consciência, em alerta, você tem esperança, porque Jesus é o teu Salvador. Então que nós possamos nos preparar para esse tempo que diante de nós está. Só em Jesus Cristo. Lembra lá do que a senhora White viu? Só foi vitorioso aqueles que permaneciam com os olhos fitos em Jesus. Satanás vai fazer de tudo para você duvidar dos méritos de Cristo. Vai fazer você olhar para você mesmo e ver que você não é nada, não é ninguém, é um pecador miserável. Mas quando você sente tudo isso, mas olha para Jesus e vê que nele você pode encontrar tudo, você vai ser vitorioso. Nunca desista de Jesus. Nunca desvie seu olhar de Jesus. Lembra de Pedro? Senhor, vou andar contigo na água. Ele começou a andar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Quando ele olhou para as ondas que estavam tentando lhe engolir, aí ele começou a afundar. Mas ele foi esperto. Ele gritou e clamou, socorra-me, Senhor. E o Senhor pegou ele pela mão.
Entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.